Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos ficar em pé, nós vamos iniciar nosso culto de estudo essa noite. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, reunidos no nome dEle. Quero, antes de orar, apresentar, nós temos alguns visitantes hoje. A Jennifer, que é vizinha aqui da nossa igreja. Deus abençoe, viu, Jennifer? Você é bem-vinda. O Luiz Fernando, meu xará, e a Fernanda também, junto com a Adriana, é isso? Deus abençoe, viu? Vocês são bem-vindos aqui. No final do culto a gente tem uma lembrancinha para dar para vocês, pela visita de vocês aqui no nosso meio, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Aqueles que estão em casa também, boa noite. Nós estaremos iniciando o nosso culto. Pai, obrigado por essa noite que o Senhor preparou para estarmos aqui na Tua presença. Obrigado por cada pessoa, por cada vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos estudar da Tua palavra. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado a Tua vontade, o Senhor tem nos guiado e nos conduzido de acordo com as verdades do Senhor, Pai. Que nessa noite o Senhor possa vir de encontro também às nossas necessidades, que o Senhor possa falar com a Tua igreja, Pai, aqueles que estão aqui, os que estão em casa também participando do estudo online, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Obrigado pelos visitantes também que estão aqui nessa noite, pelos irmãos, pelos membros da nossa igreja, por cada família, Pai. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu gostaria que vocês abrissem em Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós estamos no segundo estudo de mordomia cristã. Na semana passada, nós iniciamos falando sobre a mordomia. Semana passada nós falamos sobre a mordomia ou administração dos nossos recursos. E hoje nós vamos falar da administração do nosso tempo, tá? Então, como que a gente pode administrar ou sermos mordomos, Servir ao Senhor através do tempo. Então, o texto é Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu vou estar lendo o versículo de número 1. Então, Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou ler novamente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão, então, ele inicia aqui, o versículo 1 do capítulo 3, dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida, E dentro desse tempo também existem os propósitos de Deus para mim e para você, tá? Então, primeiro ele fala que tem um tempo para cada coisa, e em cada tempo que nós enfrentamos existe também um propósito estabelecido por Deus, tá? Só para a gente entender um pouquinho, depois embaixo ele fala que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. E ele vai listando até o versículo de número 8, os tempos que eu e você passamos durante a nossa breve vida aqui na terra, tá? Deu para entender esse início aqui? Então, Salomão fala do tempo, determinado que nós temos, e ele fala dos propósitos através dos tempos que nós passamos. Qual que é o grande desafio, então? A gente entender o tempo que a gente está vivendo e administrar esse tempo, E o que é tempo? Eu fui no dicionário ver aqui o que significa a palavra tempo. Então, tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. É um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, o que é o tempo? O tempo, ele é feito de passado, presente e futuro, tá? O tempo passado, já a própria palavra diz, já aconteceu o que com ele? Já passou. Tem como alterar o passado? Não. E vocês vão entender o porquê isso,
eu não consigo alterar aquilo que já passou. Então, eu tenho que entender que o que passou, né, o tempo passado já foi, então eu tenho que entender agora o presente, tá? E dentro da palavra tempo também tem a questão do futuro, que são coisas que ainda não aconteceram. Então, nós temos passado, presente e futuro. Se eu viver no presente, né, nesse tempo chamado presente, eu vou viver melhor do que se eu ficar preso no meu passado ou se eu ficar preocupado com o meu futuro, tá? Se eu tiver muito excesso de pensar naquilo que já aconteceu no passado, eu posso ficar depressivo. E se eu ficar também preocupado com as coisas que ainda não aconteceram no meu futuro, eu vou ficar de que jeito? Ansioso ou preocupado, tá? Então, o grande desafio na administração do tempo é nós vivermos o hoje. É fácil viver o hoje, gente? O que vocês acham? De vez em quando é, mas nem sempre, né? Tem pessoas que têm dificuldade para olhar para o passado e não sofrer, e tem dificuldade, ou as pessoas têm dificuldade como eu, né? Ficar preocupado em excesso com as coisas que ainda não aconteceram, né? Então, é viver no tempo chamado hoje. Então, Salomão ensina isso. Jesus também nos ensina sobre o tempo. Se a gente observar, não tem um versículo próprio falando, e Jesus sabia administrar o tempo. Isso não existe na Bíblia. O que existe é a história de Jesus. Ele viveu durante 33 anos aqui na terra e ele deixou traços de como ele vivia, né? A gente vê que Jesus ele sabia administrar bem o seu tempo, né? Você vai ver que Jesus ele sabia separar tempo para estar com multidão de pessoas. Se a gente pegar Mateus capítulo 5, ele vai estar dando o sermão do monte, ou sermão da montanha. Então a gente vai entender que ele separou aquele tempo na vida dele para ensinar as pessoas. E é por isso então que ele escreve o sermão do monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e o início também do capítulo de número 7. Jesus também sabia administrar o tempo e passar por bons momentos com as pessoas que ele amava, com seus discípulos. A gente vai ver Jesus compartilhando refeição ou refeições com seus discípulos. Então ele era uma pessoa que visitava, ele era uma pessoa que estava na casa das pessoas, ele é uma pessoa que sabia administrar tanto o tempo em público, multidão, mas também ele separava alguns tempos para ficar com seus discípulos, que algumas pessoas também especiais. Lembra daquela mulher samaritana? Não tem o nome dela, fala que era uma mulher samaritana. E ele marcou um tempo para falar com aquela mulher. E não vou falar que é o sermão mais lindo, né, mas é um dos mais bonitos que nós temos nas Escrituras, que é aquela conversa que ele tem com a mulher samaritana junto a um poço de água, né? A gente vê que ele salva a vida dela, e essa mulher volta ao seu povoado e traz salvação também a todo o povoado de Samaria que ela vivia. Então a gente vai ver que ele separou um tempo para pregar para uma pessoa, para uma única pessoa. Então ele sabia administrar o tempo. Jesus também ele sabia administrar o tempo dele de oração e de meditação. A gente vai ver em alguns momentos da história de Jesus que ele está no meio da multidão e depois a gente vai ver que ele opera grandes milagres, maravilhas, mas também depois ele se reserva, ele fica a sós com Deus. Ele tem um tempo de oração, né? Naquele tempo ou quando teve no Monte da Transfiguração, que ele chama somente 3 discípulos para estar com ele, a gente vê que ele separou um tempo também para orar, com apenas 3 pessoas. Então Jesus, ele tinha essa habilidade ou essa sensibilidade na administração do tempo. Ele então pregava para a multidão, ele pregava para poucas pessoas, ele tinha tempo com seus discípulos, mas ele também sabia administrar o tempo dele a sós com o Pai, né? Agora eu pergunto a vocês, se Jesus, sendo Filho de Deus aqui na terra, separava tempo para orar, você acha que isso é importante para nós? Então, dentro da administração do tempo, nós precisamos aprender a reservar alguns períodos durante o nosso dia ou durante a semana para nós também estarmos em oração, tá? O primeiro ponto que eu queria falar um pouco com vocês está em Mateus capítulo 6. Abram comigo, por favor. Mateus capítulo 6. No versículo
de número 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, no primeiro ponto da mensagem de hoje, que é a administração do tempo, eu quero falar um pouco sobre a ansiedade, né? Eu não vou falar muito do passado, né, mas eu quero falar daquilo que a gente às vezes se preocupa com o nosso futuro, que gera o quê? Ansiedade na nossa vida. Jesus ele começa aqui o texto dizendo que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, né? Então, o que é viver ansioso? Viver ansioso é viver preocupado com coisas que ainda não aconteceram, né? Então, eu vivo o hoje, olhando para o futuro, preocupado com coisas que ainda não aconteceram. E segundo alguns pastores, ou até mesmo líderes, né, eles falam que mais da metade das coisas que ainda não aconteceram, que a gente se preocupa, elas não acontecem. Deu para entender isso? Então, quando eu estou preocupado com o meu futuro, não vivendo o tempo do hoje, eu estou pensando em coisas que não aconteceram e que mais da metade das vezes elas não irão acontecer. Deu para entender isso? Agora, como que eu tenho que viver então, né? Jesus ele fala que eu não devo me preocupar com o que beber, com o que comer ou com o que vestir, né? Isso traz preocupação. Isso mostra que nós não cremos muitas vezes que Jesus é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades. E por não acreditar nisso, a gente vive preocupado com as coisas do futuro. E o pior, gente, que a gente não está vivendo o presente, né? Quando a gente fala presente, qual que é a primeira palavra, ou qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Presente. O que é o presente? O que é um presente? Eu vou fazer aniversário dia 11 de agosto. Quando falar, a Ana comprou um presente para mim, é uma coisa boa ou ruim? Normalmente é boa, né? Tem uns presentes de grego, né, que a gente recebe. Não é o caso meu, mas o presente é algo bom, né? Quando a gente fala presente, a gente está falando que é algo bom. O presente é algo bom que Deus preparou para mim e para você, que chama hoje. Esse é o tempo que eu tenho que viver. Tem muita gente que está preocupado lá com o futuro e está se esquecendo de viver ou administrar o tempo chamado hoje. E às vezes a gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem, às vezes a gente fica inquieto, né, agitado com as coisas do presente ou pior, do futuro, e a gente não desfruta o presente que Deus nos deu. Então presta atenção nisso, né? A primeira coisa que eu tenho que aprender sobre o tempo é viver o presente. Como que eu vivo o presente? Né? Eu acordo de manhã, como que eu vou administrar esse meu tempo presente, tá? Então Jesus ensina que eu não devo me preocupar com isso. No versículo também de número 34, de Mateus mesmo capítulo 6, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então Jesus está me ensinando algo sobre a questão do tempo. Ele fala que eu não devo andar inquieto com o dia de amanhã. O que é andar inquieto? Você já viu uma pessoa que está inquieta? Como que ela fica? Agitada, vai para lá, vai para cá, né? Você já pegou, semana passada eu fui no médico, que era num prédio, numa médica, e a gente tinha que pegar o elevador, né? E ali você vê no elevador quem está agitado e quem não está agitado, quem está inquieto e quem não está inquieto, né? O que está inquieto, ele fica apertando o botãozinho, né, na esperança de que o elevador vai descer mais rápido, mas ele não vai descer, a gente sabe disso, né? Vindo para cá, eu estava inquieto, porque tem trânsito, né? Aí eu peguei uma rua, caminhão do lixo, né? Aí você tem vontade de entrar, vai por cima, voar por cima, porque a gente está inquieto. E Jesus, ele condena isso, ele fala, não fique inquieto com o dia de amanhã. Eu sei porque
isso é um dos maiores desafios que eu tenho, talvez como pessoa mesmo, né, como ser humano, não viver preocupado com o dia de amanhã, inquieto, agitado. E Jesus está falando, pois o amanhã trará os seus cuidados. O dia de amanhã não chegou ainda, gente. O dia de amanhã ainda não surgiu nas nossas vidas. E por que que a gente anda inquieto? Por que que a gente anda inquieto? Jesus fala, basta o dia o seu próprio mal. Por que que Jesus está dizendo isso? Porque todos os dias nós enfrentamos lutas. Então, saber administrar o tempo, chamado hoje, é viver lutando a luta de hoje. É viver resolvendo os problemas de hoje. Os problemas de amanhã ainda não surgiram, né? Então nós precisamos saber administrar e aprender a viver o hoje, tá? Falando também já falei então sobre a ansiedade, né? A ansiedade então atrapalha eu e você na nossa administração do tempo, pois quando estamos ansiosos nós não vivemos o presente. Então como a gente vai lidar com a questão do tempo? Eu e você vivemos em constante tensão entre o urgente e o importante. Vamos falar dessas coisas aqui. Então, primeiro eu falei de ansiedade, e agora eu vou falar sobre a questão do urgente e do importante. O que que isso tem a ver, né? Existem tarefas que são importantes, e tem tarefas que são urgentes. Como que a gente vai administrar isso? O problema é que muitas tarefas importantes não precisam ser feitas hoje, nem mesmo nessa semana. Então, existem algumas tarefas importantes que dá para esperar um pouquinho. Dá para esperar, né? Então, eu tenho que domar o meu coração, a minha mente, falar, isso aqui dá para resolver talvez amanhã, ou dá para resolver na semana que vem. E aí você deixa aquele importante para depois. Você vai resolver em outro tempo, tá? Porém, frequentemente, as tarefas urgentes, apesar de às vezes menos importantes, elas pedem umas respostas mais rápidas ou imediatas e devoram o nosso tempo. Então, a diferença entre o importante e o urgente é que tarefa urgente, elas consomem o nosso tempo. Você tem que resolver. Vamos supor, eu estou com vazamento de água na minha casa. É urgente ou é importante eu resolver? Urgente. Por vários motivos. Porque se eu não resolvo o problema do vazamento de água, eu posso criar outros problemas, né? Primeiro que a conta de água pode vir alta. Segundo que a água ela pode danificar móveis, ela pode danificar várias coisas, né? A água, como diz o mestre Adriano, na construção civil, ela não perdoa, né? É o pior inimigo, se você não souber reparar os furos, os vazamentos e assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o que é urgente. Agora, uma coisa também é importante e necessária saber. Se eu for só ficar resolvendo urgências, eu esqueço de resolver o quê? Aquilo também que é importante. Entendeu? Então, vamos supor, é importante eu orar todos os dias, não é importante? Só que sempre, eu vou falar de mim, tá? Aí cada um leva para si aquilo que for bom. Eu vou falar de mim. Sempre vai aparecer alguma coisa urgente para você fazer na hora da oração. Ou alguma outra coisa. Mas eu tenho que pensar o quê? Que a oração é importante para a minha vida pessoal com Deus. Né? Jesus, quando ele estava no jardim do Getsêmani, presta atenção nisso, é muito importante. Ele estava com uma urgência. Ele sabia que ele iria morrer. E aí, diz a palavra que ele começa então a orar. E a gente sabe da oração que Jesus fez. Ele falou, Senhor, se for possível, afaste ou passe de mim esse cálice sem que eu beba. Mas seja feita a tua vontade. E quando Jesus vai chamar os seus discípulos para orar com ele, o que os discípulos estão fazendo? Orando. Dormindo. Jesus estava orando, os discípulos dormindo. E é interessante que todos nós temos a necessidade de dormir. É importante. Mas naquela hora,
era urgente que eles precisavam resolver, né? Jesus precisava da oração dos amigos dele. E ao invés de encontrarem eles orando, por 3 vezes os discípulos estão dormindo, né? O sono é importante, mas a oração, ela está acima, né? Ela é mais urgente do que talvez o sono, né? Eu que o diga, né? Às vezes a gente dorme tarde, sai da igreja domingo à noite, segunda tem oração de manhã, mas eu sei que é importante, então eu preciso arrumar tempo para eu orar. Depois o corpo descansa em determinada hora do dia ou só à noite. Deu para entender isso? Alguém daqui da igreja tem alguma dúvida? Ou quer algum comentário? Não? Então vamos lá, vamos para frente então. Então a gente tem que saber balancear, né, entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Todos nós na vida, né, temos demandas sem fim, que nos pressionam a cada nova hora que surge. Então, nós vivemos hoje num tempo que as coisas são muito aceleradas. Todos nós vivemos aqui na correria, todos nós. A gente já acorda de manhã já achando que não vai dar tempo, né? Alguns falam assim, nossa, bem que hoje podia ter 48 horas o dia, mas não vai ter, é 24 horas. Né? Então, a gente precisa saber administrar esse tempo diante das demandas que nós temos na nossa vida. Uma frase que a gente sempre usa, ou melhor, que a gente ouve lá fora é que tempo é dinheiro, né? Tempo não é dinheiro. Tempo é a medida que nós temos aqui na Terra, que é o tempo da nossa vida, que estabelece passado, presente e futuro. Então, tempo não é dinheiro. Tempo é a vida que Deus concedeu a mim e a você, o período que eu e você passaremos aqui na Terra, tá? Então, aqui na Terra nós temos o dia do nosso nascimento, da nossa vida, e depois vai chegar o dia da nossa morte. O tempo para nós é isso, tá? Paulo disse que viver era Cristo e o morrer era lucro. Nesse período que ele passou, entendeu isso. Viver é Cristo, mas morrer é lucro. Vamos falar de uma outra coisa aqui. Quais têm sido as nossas prioridades na questão da administração do nosso tempo? Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não tenho tempo para ir na igreja. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Pastor, eu não tenho tempo para vir na vigília. Eu não tenho tempo para frequentar isso, para frequentar aquilo que a igreja tem. Será que a gente não tem tempo mesmo? Será que a gente não tem tempo? Ou será que as nossas prioridades são outras? Quando a gente tem interesse em fazer alguma coisa, a gente sempre arruma tempo, não é verdade? Né? Tirando o horário do nosso trabalho, normalmente a gente trabalha de 8, 10, 12 horas, algumas pessoas por dia. Tirando esse período do trabalho, o restante que tem são as prioridades que nós encaixaremos durante o nosso dia. Vocês concordam com isso? Então vamos supor, eu de terça-feira, eu gosto de jogar bola das 7h30 às 8h40, quase 9 horas da noite. É uma prioridade. De quinta-feira tem o culto aqui que é o estudo. Então eu vou reservar um tempo para estar aqui 1h30, 2 horas, né, desde o deslocamento, estudo e assim por diante. Então, é prioridade. Então, na verdade, não é que nós não temos tempo. Na verdade, as nossas prioridades talvez sejam outras. Porque tempo, irmãos, todos nós temos. Todos nós temos. Então, eu não tenho tempo. Então, a gente tem que pensar um pouco, né? Que não é que não tem tempo, é que a prioridade é outra, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que gastam 3, 4, 5 horas na frente de uma série da Netflix, na frente de um celular. Então não é que não tem tempo, na verdade é que as prioridades nossas são outras. Então nós precisamos pensar com relação a isso. Como eu posso desperdiçar tempo? Quem pode falar aí? Como que eu posso desperdiçar tempo? Ficar no celular é desperdiçar tempo, sim. Eu posso ficar no celular trabalhando, né? Mas eu posso desperdiçar, às vezes, numa página de rede social. É isso que você quis dizer, né, Jennifer? Tá. Quem mais? Como que eu posso desperdiçar tempo?
Vamos lá, gente, pode falar, não precisa ter medo, não. Fala, Aninha. Como que eu posso desperdiçar o meu tempo? Assistir novela, né? Às vezes não acrescenta nada na nossa vida, e aí você pode estar desperdiçando tempo. Legal, o que mais? Verdade, Dri. O Adriano falou que às vezes eu posso desperdiçar um tempo brigando, discutindo, né? Com coisas que às vezes são desnecessárias. Alguém mais quer falar? Não? Botafogo, assistindo Botafogo. Você pode desperdiçar o tempo. Tá igual eu, né? Eu já não desperdiço meu tempo vendo o Corinthians. É muito pouco mesmo, né? Mas é verdade, né? Às vezes a gente tem uma coisa importante para fazer e você fica vidrado num jogo de 2 horas, o time perde, você não ganhou nada e no outro dia você vai acordar cansado, né? Isso é duro também, eu posso desperdiçar. E como que eu posso aproveitar o meu tempo? Né? No final a gente vai dar algumas dicas aqui, que na verdade a Rayane fez esse estudo com a gente, e eu roubei dela essas dicas, né? Como que eu posso aproveitar o meu tempo? Como que eu posso aproveitar? Desperdiçar, a gente falou algumas coisas aqui. Como que eu posso aproveitar? Será que a leitura de um bom livro é aproveitar tempo? O que vocês acham? Sim. A oração é aproveitar tempo? Sim. Ler a Bíblia. Agora vamos tirar do espiritual. O que eu posso fazer também aproveitar o tempo? Às vezes para descansar. Né? Tem gente que acha que é pecado descansar. Não é pecado descansar. Pecado é ser preguiçoso. Agora, descanso faz parte da nossa vida. Né? A gente tem que entender que existe o tempo do trabalho e existe o tempo do descanso. Como mais eu posso aproveitar meu tempo? Isso que eu ia falar, ficando com a família. Eu aproveito meu tempo ficando com a minha família. Né? O que mais que eu posso fazer para aproveitar meu tempo? Jesus fazia. Oi? Atividade física, você aproveita o tempo? Ela aproveita, mas ela não faz. Ficar com os amigos, às vezes, marcar um café da tarde, um jantar, um almoço, isso é aproveitar tempo, né? E tantas outras coisas, a gente pode aproveitar o tempo, né? Jesus, ele compartilhava as refeições com as pessoas que ele amava. Não era com todo mundo, era com aqueles que às vezes que são mais chegados, mas Jesus tinha esse tempo também, tá? Então, existem várias maneiras de nós aproveitarmos o nosso tempo. Efésios, se vocês puderem abrir no capítulo 5, por favor. Olha o que diz no versículo de número 15 até o 17. Então, Efésios 5, 15 a 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que ele está falando aqui, Paulo? Que eu tenho que saber aproveitar meu tempo e viver de maneira sábia, de maneira prudente, tentando descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a gente não perder tempo. Porque às vezes você está empenhado fazendo coisas que são perda de tempo, porque não é vontade de Deus para a sua vida. E aí a gente às vezes se esforça, gasta energia em coisas que não são de Deus, né? Por isso que ele fala, os tempos são remidos, ou seja, está passando. A gente está aqui, o tempo está passando. Agora, de que maneira que eu vou aproveitar o tempo? Vivendo de maneira prudente e vivendo de maneira sábia, né? Então é saber administrar esse tempo, esse dia ou a vida que nós temos aqui enquanto estamos na terra, tá? Então vamos agora para algumas dicas importantes aqui com relação ao tempo. Agora não é Bíblia, tá, gente? Agora são dicas práticas na questão do nosso tempo. Quais são as dicas importantes e necessárias na questão
da administração do nosso tempo. Deixa eu pegar aqui rapidinho no celular. Então vamos lá. Primeira dica: listar as nossas prioridades e os nossos objetivos. Quando eu fiz terapia, a doutora Cássia falou isso para mim. Lista, pega um papel ou no celular, né? Tem gente que é mais digital, mas coloque aquilo que é prioridade, né? Coloque os seus objetivos, né? Aonde eu quero chegar daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 2 anos? Aonde eu quero chegar daqui 10 anos, né? Estabelecer objetivos na vida, né? E colocar aquilo que é prioridade. Não aquilo que é urgente somente, mas aquilo que é prioridade. O que é prioridade para você? Prioridade para mim é ter um tempo maior com a minha família. Prioridade para mim é melhorar o meu relacionamento com Deus. Prioridade para mim é trabalhar para tentar comprar um imóvel, para ter, né, um pouquinho mais de tranquilidade no futuro. Prioridade, coloque. Eu quero, quero voltar a fazer atividade física, eu quero poder ter um tempo de descansar. Coloque as suas prioridades no papel. Né? Diz os psicólogos e estudiosos que quando a gente coloca no papel, a gente tira um pouco da ansiedade, né, das preocupações com o futuro. Eu faço o plano. Provérbios capítulo 16, a Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas eu tenho que fazer plano. Aonde eu quero chegar? Né? Aonde eu quero? E não estou falando só financeiramente, gente. Financeiramente também é importante, né, na administração. Mas aonde eu quero chegar? Quais são as minhas prioridades? Então a gente precisa, de vez em quando, anotá-las, tá? Num papel. A Rai também dá uma dica legal, que ela fala assim: fazer cronogramas de certos períodos de tempo, semana, semestre e ano, né? Isso aqui eu achei legal, porque eu posso fazer um cronograma. O que eu vou fazer semana que vem? Que nem essa semana, o que eu estou passando? Essa semana eu tenho que resolver documento do carro, da moto e o meu documento, a CNH. Então tem que resolver até amanhã. Amanhã é o último dia da semana. Então o cronograma para essa semana, urgente era fazer isso. Porque quando vira o mês, aí eu já tenho que pagar antes, né, o licenciamento, e a minha carteira vai vencer também agora virando o mês. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regularizar, né? Então eu tenho prazo até amanhã, até dia 30. Então eu tenho que acertar isso. Então a gente tem que fazer. O que eu vou fazer semana que vem? Mas, gente, não é preocupar, mas é projetar. É diferente, tá? Eu vou projetar. Semana que vem eu quero, só exemplo, tá, gente? Caminhar das 7 às 8, orar das 6 às 6h30, caminhar das 7 às 8, depois eu vou para o meu trabalho, né? E depois eu quero, ter um período, um intervalo de tempo para poder descansar, uns 30 minutos depois do almoço. Coloque cronogramas semanais, né? A Rai coloca aqui semestre, né? E até mesmo anos, né? Durante um ano, fazer um cronograma. Aí tem que ser muito organizado, né? Mas tem pessoas que conseguem. Eu admiro, eu não consigo, né? Eu consigo durante a semana. Eu vou, semana que vem fazer isso, e a gente deixa dentro de um cronograma. Manter um calendário também com datas e também com os compromissos, né? Isso também é importante. Antigamente, não sei hoje quem usa, né? Mas antigamente tinha um calendário que a gente ganhava. E era legal porque às vezes você vai anotando ali. Tem pessoas que fazem isso até hoje. Anota, né? Data de aniversário, data de casamento, datas, né, importantes. Eu tenho médico tal dia, eu tenho consulta tal dia, eu tenho um exame para fazer tal dia. Estabelece também uma agenda, né, ou dentro de um calendário. Hoje a gente tem aplicativos, é muito mais fácil, né? Então já joga no aplicativo para que você organize melhor o seu tempo, né? A Rai dá uma dica legal também, que ela fala: use aplicativos ou ferramentas para para te ajudar a lembrar das suas datas e dos seus compromissos. Quando nós colocamos, né, na nossa agenda o nosso tempo, os nossos sonhos, os nossos planos a serviço do Senhor, podemos desfrutar de liberdade
que Ele nos oferece, né? Então, quando a gente se organiza, a gente desfruta de uma liberdade que Deus nos dá e de descanso também, né? Então, nós precisamos aprender a saber lidar com essa questão da administração do nosso tempo, né? E uma coisa importante também, que ela colocou aqui, é orar a Deus, pedindo sabedoria para administrar o seu tempo, né? Então, também durante, né, nossa semana, os nossos dias, que a gente peça sabedoria a Deus, né, para que a gente não desperdice a nossa vida. É possível desperdiçar a vida? Sim. Quantas pessoas, né, hoje estão se acabando nas drogas, em jogos, em tantas outras coisas, em prostituição, desperdiçando tempo, desperdiçando a vida que Deus deu para mim e para você, para nós desfrutarmos. E a gente está desperdiçando. Então, que a gente ore a Deus, né, pedindo para que o Senhor nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo, né? Sabedoria. Talvez seja a sua dificuldade, né? E Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. Peça sabedoria para administrar o seu tempo. Tiago 1 fala que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Senhor, não estou sabendo lidar com o meu tempo. Não estou sabendo. Hoje eu tenho menos. Eu tinha dificuldade de dormir cedo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que administrar isso. Eu vou pôr um limite, até 10 horas, até 10h30, até as 11 horas, porque no outro dia o despertador, ele não perdoa. Na casa de vocês perdoa, na minha não perdoa. Você tem que, a hora que ele toca, ou você levanta, ou você vai ser vencido pelo sono. Então, eu tenho que saber administrar. Por que a gente, às vezes, quando criança, faz isso certinho, né? Os pais, não, meu filho tem que dormir 8, 9 horas. Depois, quando a gente fica adulto, a gente desregula tudo. Se eu não me engano, Martinho Lutero, John Wesley, tantos outros homens de Deus, eles tinham, eu acho que era John Wesley, se ele dormisse depois de um certo horário, ele atrapalhava a noite inteira dele. Porque ele tinha reservado a oração das 4 da manhã às 6 da manhã todos os dias. Olha que interessante. Então, ele era metódico. Não, eu preciso dormir, 8 horas da noite para acordar no outro dia, 4 horas da manhã. Então, administrar o tempo que Deus nos deu, né? Semana que vem nós vamos falar do cuidado com o nosso corpo, né? E uma das coisas que tem que ter é a qualidade de sono. Quando a gente dorme mal, né, o que acontece com o nosso corpo, com o nosso organismo? Ele sofre, né? Aí a gente está, talvez, desperdiçando o tempo que Deus nos deu para descansar. Quando a gente dorme, o nosso corpo é renovado, as células e assim por diante, né? A nossa memória, tudo. Então o sono é importante, só que eu tenho que saber administrar, né? Horário da refeição, você tem administrado bem esse tempo da sua refeição? Tem gente que para comer. Eu sei que às vezes no trabalho é um pouquinho mais difícil, tá, gente? Não estou falando do trabalho em si. Mas vamos supor, você está em casa. Tem o tempo para comer. Uma vez eu ouvi de uma médica, né, que o mal da nossa geração é que a gente faz uma coisa pensando na outra. Vou dar um exemplo para vocês. Não precisa levantar a mão, não quero envergonhar ninguém aqui. Mas enquanto vocês estão comendo, vocês estão com o celular na mão ou o celular está em outro lugar da casa? Não precisa responder para mim, né? Eu tinha, essa médica, uma vez ela falou para mim assim, que às vezes a gente está tomando banho, pensando já em outra coisa que a gente tem que fazer. E ela falou de uma maneira tão engraçada, que ela falou assim, quando você está tomando banho, você está tomando banho, né? Você sente a água caindo no teu corpo, né? Passando o sabonete, o shampoo, né? Por mais que a gente não tenha muito cabelo, mas pensa, você está ali na hora do banho. Eu tenho mania às vezes de escovar os dentes, eu estou ali escovando no banheiro, daí a hora que eu vou ver, já estou na sala, às vezes eu estou na cozinha, estou desperdiçando. É um tempo que eu estou ali para cuidar dos meus dentes. O dente é importante ou não, gente? Só quem não tem que sabe,
o quanto que é importante. Porque você precisa dele para se alimentar. Então, não tenho tempo para escovar os dentes. Ué, uma hora a conta vem, né? Eu não tenho tempo para cuidar do meu casamento. Uma hora a conta vem. Eu não tenho tempo para cuidar do meu filho. Uma hora a conta vem. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Eu preciso ganhar dinheiro. Uma hora a conta vem. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus, dizendo: Senhor, me dá capacidade para administrar esse tempo que o Senhor colocou na minha vida, né? E eu quero encerrar e depois abrir para perguntas. Vamos voltar lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, por favor. E eu já vou encerrar o estudo da noite. E abrir para perguntas também, se você aqui ou em casa, e também quem está acompanhando pelo YouTube quiser perguntar alguma coisa, nós estaremos abrindo aqui para tentar responder. Então, Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler até o 8, rapidinho. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo que Salomão falou aqui são os vários tempos que nós enfrentamos na vida. Que Deus nos dê sabedoria, né, na administração do nosso tempo. Se é tempo de plantar, aquieta o seu coração. Vai chegar a hora do tempo de colher. Se é tempo de você chorar, não tem problema, chore. A gente tem, às vezes, tanto preconceito: não, o homem não chora, adulto não chora. Chora sim, é o tempo que Deus preparou. Lógico, você não vai viver a vida chorando, mas é um tempo de chorar, chore, né? Senhor, é tempo agora de derramar minhas lágrimas. Ontem à tarde a gente estava falando da oração de Ana, e Ana passou por um período muito difícil. Ela queria ser mãe e não conseguia. E ela passou um período ali, tendo que administrar esse tempo, onde Penina zombava dela, né? Humilhava ela, porque ela não conseguia ter filhos. E aí ela soube passar por esse tempo, ela orou, ela administrou bem isso. E Deus concedeu Samuel, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né? Que ungiu Saul como rei e ungiu Davi como rei. Então são tempos que nós enfrentamos na vida. Que Deus nos dê sabedoria para nós administrarmos, né, a nossa vida e o tempo que Ele concedeu a cada um de nós. Eu não sei o meu tempo de vida, você não sabe o seu tempo de vida. Então que Deus nos dê graça para que possamos fazer o bom uso do tempo e não desperdiçar mais o nosso tempo. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui entre nós? Eu creio que na internet também não tem ninguém, pelo YouTube. Tem alguém que quer perguntar ou quer acrescentar alguma coisa? Não? Então vamos ficar de pé para a gente orar? Quero orar por você. O Alcino com a Nilva pede oração pela família. O Gerson pede oração também pelos irmãos que estão enfermos. E eu creio que só esses aqui estão pedindo oração. Nós vamos orar. Deixa a Rita entregar ali para os... Não, pode entregar.
Ah, tá. Amém. Obrigado, Rita. Imagina. Vamos orar então, gente? Curve sua cabeça um pouquinho. Nós vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. E como foi falado aqui, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu para estarmos aqui aprendendo mais a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos a nossa vida, Pai. Que possamos administrar os nossos dias, os nossos compromissos, as nossas tarefas. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos o tempo que o Senhor concede de vida a cada um de nós, papai. Que tenhamos tempo para orar, que tenhamos tempo para meditar também na Tua palavra, que tenhamos tempo para estar com as pessoas a quem amamos, com a nossa família, com os nossos amigos, que tenhamos tempo também para estar na Tua presença, Senhor. Talvez ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem, às vezes meditando numa palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Ó Deus, independente, Pai, que possamos ter sabedoria na administração do tempo que o Senhor concedeu a cada um de nós. Que sejamos bons mordomos para que possamos viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, obrigado pelos irmãos que aqui estão, pelos visitantes. Obrigado pelos irmãos que estão também no YouTube da igreja participando aqui do nosso estudo. O seu Alcino, a Nilva. Abençoa, sustenta essas vidas, essas famílias. Que o Senhor abençoe também os enfermos, Pai, que estão aqui, os enfermos também da nossa igreja, as pessoas que estão passando por tempos difíceis, Pai. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada uma dessas vidas e que o Senhor conceda o Teu milagre, a Tua bênção em nome de Jesus, Papai. Abençoe, ó Deus, cada um de nós. Que o amor do Pai, que a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe aos irmãos, aos visitantes, que vocês possam voltar mais vezes, tá bom? Deus abençoe, gente. Um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.